Oi, Siri, so today nós vamos fazer a correção da AFA 2022-2023, ok? Uma prova bem diferente do que a gente estava acostumado. A AFA trazia aí para a gente um texto bem extenso e 16 perguntas relacionadas a esse texto, sendo que a grande maioria das perguntas era interpretação, mas tinha algumas questões de gramática bem pontuais também, mas a gente já estava acostumado com esse estilinho aí há muito tempo, né? Antes a AFA trazia dois textos médios e perguntas, e há muito tempo atrás é que a AFA trazia textos menores, charges, né? Mas já tinha um bom tempo que eles tinham parado com isso. Então, esse ano os candidatos se depararam com uma coisa completamente nova, que foi uma AFA trazendo 6 textos para os candidatos. Textos, a gente teve aí textos pequenos, textos médios, mas o que chamou muito atenção foi o vocabulário, né? O tipo de texto selecionado, o vocabulário. Então, assim, foi uma prova bem diferente do padrão que a gente estava acostumado, né? Mesmo a AFA sendo em inglês, que já puxava um pouquinho mais que as outras bancas, dessa vez chegou ali. A gente pode equiparar algumas partes a EFON pela questão de vocabulário. So, our first question, nossa primeira questão aqui. Temos um texto, né? Eles colocaram, na verdade, essa tabela, mas eles reproduziram todos os números aqui, inclusive aqui essa escrita. Então, né, isso aqui meio que ficou aqui meio jogado na página, porque eles colocaram a mesma coisa aqui embaixo. E esse é um texto que fala até que ponto você sente que a sua geração terá uma vida melhor ou pior que a geração dos seus pais, ou será a mesma, ok? Então, aqui na número 1, marque a opção na qual a informação discorda com a tabela. First, no primeiro nós temos almost a quarter of Canadian youth feel that their future living conditions will improve. Então, quase um quarto da juventude canadense sente que as condições de vida futura irão melhorar. Aí a gente vem aqui, scanning total, né? Busca de informação. O que nós temos aqui? Lá do Canadá, né? Lá do Canadá, marquei aqui direitinho. Canadá, 15. Canadá, 24%, né? Então, olha só, quase um quarto sente que irá melhorar. Tá certíssimo. Essa aqui tá correta, né? Então, não é a nossa resposta. A gente está procurando aqui discorda. Letra B. Índia, Brasil e Turquia são mais pessimistas do que otimistas para seus jovens comparados aos Estados Unidos. Então, vamos ver. Aqui nos Estados Unidos, o que nós temos? Estados Unidos, nós temos 26%. Índia, depois Brasil, Índia, Brasil, tá aqui em segundo. Olha só, o Brasil muito mais esperançoso, né? E Turquia. Where is Turkey? Juju, pode mandando as dúvidas aí pra gente conversar, tá? Ou então vai comentando aí o que você achou tranquilo. Começou tranquilo, né? Começou tranquilo. Turkey, just a minute. Está aqui no terceiro, né? Está aqui no terceiro. Então, Índia, Brasil e Turquia são mais pessimistas? Não, né? Eles não são mais pessimistas, eles são mais otimistas. Porque nos Estados Unidos a gente tem 26%, tá lá embaixo. Brasil, Turquia, Índia, olha, 48, 47, 46, eles são mais otimistas. Na hora da prova você achou a resposta correta, thank you, next. Mas vamos ver aqui. Os jovens na China são mais propensos a pensar que as coisas serão melhores do que piores no futuro? Com certeza, 78%. Olha que otimistas. Então, esse aqui está certíssimo. E a letra D, nós temos que Belgium, Spain and France ranked towards the bottom. Esse aqui, olha, esses 3 últimos, eles estão no ranking, né? Lá no finalzinho. É isso que essa alternativa quer dizer. Exatamente, olha, são os 3, né? Que as pessoas são mais pessimistas. Então, a nossa resposta aqui da número 1 é a letra B. The number 2, a número 2, também está relacionada a essa tabela, só que na verdade não tem a ver com essa informação que está sendo falada aqui, tem a ver com o tempo verbal. The verb tense used in your generation will have had a better or worse life.
E aí, essa é uma questão que já apareceu outras vezes na AFA, não com futuro perfeito, mas eles já usaram, por exemplo, presente perfeito contínuo, em que eles pedem a definição daquele tempo verbal, para que ele é usado. Aqui, qual tempo verbal nós temos? Nós temos o future perfect, o futuro perfeito, que é formado com will ou going to, mais had, mais past participle. Beleza, então esse aqui é o futuro perfeito, é o que nós temos aqui. E o futuro perfeito, ele é usado para falar de uma ação que vai estar concluída no futuro. Então, olha, your generation will have had a better or worse life. Sua geração terá tido. Então, você está lá no futuro refletindo uma coisa do passado, tá vendo? Sua geração terá tido, né? Uma vida melhor ou pior. Então, esse tempo verbal aqui, o futuro perfeito, ele mostra que algo estará em progresso no momento em particular no futuro? Não. Quando a gente fala de progresso, é que entra aquela parte que a EAR gosta muito de chamar de progressive, que são os tempos progressive, são os tempos contínuos. Nos tempos contínuos, tem o quê? Tem verbo ing. Então, algo que vai estar em progresso no futuro, a gente chama de future perfect continuous. Futuro perfeito contínuo. Por exemplo, by this time tomorrow, I will be studying. I will be studying. Por volta desse horário amanhã, eu estarei estudando. É uma ação que vai estar em progresso no futuro. É o futuro perfeito contínuo. A letra B fala o seguinte: refere-se a algo que será looked back, né? Você vai revisitar, que será revisto num certo tempo no futuro. É exatamente isso. Olha só, é como se você estivesse lá no futuro revisitando uma coisa que aconteceu no passado. A sua geração terá tido, né? Então, essa é a alternativa correta. A letra C é usado para falar de ações que irão continuar por um período de tempo no futuro, ações que vão continuar. Sempre que você tem essa ideia de continuidade, de progressão, future continuous, né? É o tempo contínuo. E se eu estou falando do futuro, will continue, esse aqui seria o futuro contínuo. Por exemplo, I'll be studying at night. Olha só. I'll be studying at night. Eu estarei estudando à noite. Né? Isso aqui é uma ação que irá continuar por um período de tempo no futuro, futuro contínuo. E a letra D pode ser usado para falar sobre intenções e planos que irão acontecer no futuro. Intenções e planos que vão acontecer no futuro, eu uso will or going to, ok? Então, a nossa resposta correta é a letra B. Uma coisa que eu sempre comentei, né? A gente sempre falou nas turmas AFA, que é o seguinte: para a AFA, não vale só você estudar a estrutura, não vale só você estudar para completar lacunas no texto, como a EAR traz muito, a SPSEX traz, a ESA. Para a AFA, você precisa conhecer a definição daquele tempo verbal, quando que ele é usado. Essa foi uma coisa que a gente trabalhou na nossa turma, né? Além da fórmula, além de saber completar lacunas, identificar expressões de tempo típicas do tempo verbal, é importante você saber a definição, para que ele é usado, ok? Porque esse é um tipo de questão que não caiu com esse tempo verbal exatamente, mas já tinha aparecido, então para quem estudou provas anteriores, não foi uma surpresa tão grande. Tranquila também, Juju? Show, maravilha! Depois nós chegamos no texto 2, Charles Dickens, A Tale of Two Cities. E esse texto aqui, ele fala o seguinte, ele vai apresentando contrastes, né? Olha, era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. Era a era da sabedoria, era a era da loucura, the foolishness, né? Era a era da loucura. Era a época da crença, era a época da incredulidade. Era a estação da luz, era a estação da escuridão. Era a primavera da esperança, era o inverno de desespero. Nós tínhamos tudo antes de nós. Juju, essa aqui, né? Eles foram ali no contraste, né? A questão pegou, olha, nós tínhamos tudo antes de nós. Nós não tínhamos nada antes de nós. Nós todos iríamos diretamente para o céu. Nós todos iríamos
para outro caminho. Resumindo, o período era até então como presente período. Então, o que que ele está falando? Resumindo, aqui ele está resumindo tudo que foi dito. Ele fala: o período era até então, assim como o presente período. Então, aqui ele está falando que aquele período descrito, que era o melhor dos tempos, que era o pior dos tempos, era a idade da sabedoria, era a idade da loucura, era igual ao presente. That some of its noisiest authorities, que algumas de suas autoridades mais barulhentas insisted on its being received, insistiam em sua recepção para o bem ou para o mal, na forma superlativa de comparação apenas. Então, é como se as autoridades quisessem ali, né, usar esse superlativo para o tempo delas, para destacar o que estavam vivendo. Mas, na verdade, era tudo igual, tanto o passado quanto o momento, o período presente. Então, o trecho acima desenvolve a ideia que nada é como parece. Ele não está falando que nada é como parece, ele está apresentando situações que são controversas, mas era o melhor, era o pior, era a idade da sabedoria, né? Da loucura. Presents an account. Então, ele apresenta uma série de contenções recentes. No. Letra C. Sugere que há espaço para debate a nível das comparações apresentadas. Ele não sugere que há debate, ele afirma que é. E a letra D estabelece uma analogia entre o passado e o período no qual a história acontece. É isso, ele fala. O período era até então como o presente momento, né? Como se ele tivesse aqui no presente e ele está falando de coisas lá do passado. Olha, era assim, e apresentando esses contrastes. Só que chega aqui embaixo, ele fala o seguinte: aquele período era até então como no presente período. Só que as autoridades, elas gostam de destacar as coisas no superlativo, né? Marquei a D porque pensei que teria que ter usado o presente perfeito. Ah, Juju, aí nesse caso, o tempo verbal, ele não vai influenciar, tá? Ele não vai influenciar. O que vai influenciar é justamente isso aqui. O período era até então, assim como o presente, né? Então, estabelece uma analogia entre o passado, e o momento em que a história acontece. Que a gente não sabe se é o presente nosso, mas é o período presente do texto. Nossa, envolvia muita interpretação, né? Muita, muita. A lot. A lot. Né? Just contentions. Guys, contentions, controvérsias. Ok? Acho que eu falei contenções, controvérsias, viu? Just só me corrigindo. Let's see. Number 4. Fromval possesses the following features, except... Então, aqui nós temos, né, um texto que fala sobre esse personagem e fala, assim, que ele tinha boa aparência, né? Ele era... Por fora, ele era perfeito, mas por dentro não era bem assim. Então, aqui nós temos o seguinte... Letra A, e aqui interessante as expressões que eles usaram, né? His looks are second to none. Sabe o que significa essa expressão? Second to none, inigualável. Então, sua aparência, his looks, né? Sua aparência é inigualável. E olha o que eles falam aqui, né? The most pleasant face. Então, o rosto mais agradável. The finest figure. Então, a figura ali, a mais fina figura. The finest, a melhor, né? Letra B. No other figure is on pair with his. Significa que nenhum outro é par com ele. O que é ser par com alguém? Nenhum outro se iguala, né? Ele é único. E é isso que o trecho fala também nessa parte. Olha, ele era the finest. Só de usar o superlativo já destaca que é comparação com um em relação a todos, né? Então ele era the finest, ele era o melhor. Ele era the most pleasant. Ele tinha os mais variados talentos, né? On a par. Olha que maravilha! Adorei saber, Juju. On a par. Maravilha! On a par. Depois, então, esse aqui tá certo, né? O primeiro tá certo, esse aqui tá certo.
The aptitude to perform activities of different kinds. Então, a habilidade, né? Aptidão para performar atividades de diferentes tipos. Ele tinha, olha, the most varied talents. Então, os mais variados talentos, é aquela parte ali em verdinho, isso tá certo também. Depois, his personality traits, ou seja, suas características de personalidade, correspondem à sua aparência. Bom, se você já acertou a letra A, B e C, se você já identificou, só sobra a letra D, né? E é justamente o que essa parte aqui seguinte fala, que apesar de o exterior dele ser perfeito aqui, né? Tipo, ninguém se iguala à imagem dessa pessoa maravilhosa, mas embaixo de seu exterior atrativo, lay hidden, ou seja, está escondido todos os vícios, every vice, né? Então aqui, né, mostra que não é bem assim. Então, os traços de personalidade não correspondem à aparência, ok? Number 5. Aí olha que interessante. Esse tipo de questão aqui não tinha aparecido ainda, de você comparar dois textos, né? Uma semelhança entre texto 2 e 3 pode ser encontrado no seguinte aspecto, ou seguintes aspectos. Consolation and hope of a better but unchanging future. Consolação e esperança de um futuro melhor, mas que não pode ser mudado. Unchanging, que você não pode mudar. Letra B. Uma descrição completa das motivações dos principais personagens. Aí nós não temos nem a letra A, nem a letra B, né? Eles não estão falando de um futuro que eles esperam que seja melhor. A letra B, a gente não tem essa motivação dos personagens principais. Letra C, pairings of contrasting concepts that reflect duality. Gente, eu achei tão profunda essa interpretação, sabe? E aqui o que nós temos? É um pareamento de conceitos contrastantes que refletem a dualidade. Exatamente. No primeiro, né, fala, era o melhor, era o pior, é o da sabedoria, não, é o da loucura. E aí depois nós temos lá do Franval, né, que ele era o exterior muito bonito, mas o interior nem tanto, então reflete essa dualidade. Foram bem profundas aqui, né? E a letra D, uma combinação de tensão, ação e violência. Não é, ok? Então aqui, letter C. Then, aí a teacher colocou aqui todos os recortes dessas questões. Vamos lá. Aqui nós temos um poema, né? Olha só, um poema de um Irish, esse texto, né? Mais puxadinho. An Irish Airman, Airman, ele é da Força Aérea. E aí nós temos o seguinte, no texto 4, the following phrase refers to dying. A seguinte frase se refere a morrer. Tem uma frase em inglês, né, que é meet the fate, que é você se encontrar com seu destino. E essa frase se refere à morte. Meet my fate, né? Se encontrar seu destino. Nesse contexto aqui, olha, I know I shall meet my fate. Então eu sei que eu encontrarei minha sorte. Letra B, waste of breath. Waste of breath, no português, nós falamos assim, isso é uma perda de tempo. Eu sempre lembro daquele meme da menininha falando uma perda de tempo. No português, a gente fala perda de tempo. Na língua inglesa, breath é fôlego. Eles falam, é uma perda de fôlego. Tipo, tô respirando por isso à toa, sabe? Mais ou menos assim. No português é perda de tempo, no inglês é waste of breath. Isso não se refere a morrer. Isso refere a uma coisa que é uma perda de tempo mesmo, não vale a pena. Letra C, tumult in the clouds, tumulto nas nuvens. Isso aqui está mais relacionado, como é da Força Aérea, a gente está falando aqui da Força Aérea, alguma coisa relacionada a voar, sabe? Ao voo mesmo. Você causar um tumulto nas nuvens é você voar. Impulse of delight, isso é um impulso de prazer. Então também não tem a ver, tá? O dying é meet my fate aqui, nesse contexto, tá? 7. De acordo com as linhas 7 e 8, as pessoas irão. Então vamos lá. O que as linhas 7 e 8 estão falando nesse texto? Olha. No likely end could bring them loss, or leave them happier than before. Nenhum fim provável poderia trazer a eles perda, ou deixá-los mais felizes do que antes. Ou seja, não traria perda, não deixaria feliz.
Gente, se não ia trazer, se não traria perda, então, independente do final, né, que a gente está falando de uma guerra, independente do final, não traria perda, não deixaria ninguém feliz, ou seja, ia ser uma coisa alheia, né, indiferente. Então, letra A, expressam esperança of making it through the war. Tipo, quando você make it through, você consegue sobreviver, sabe? Você passa por aquilo, né? Você consegue sobreviver. Expressa esperança? Não expressa. As pessoas estarão encorajadas a lutar pelo Kilterton Cross? Não fala que elas estarão encorajadas, fala que tanto faz, né? O final não vai afetar ninguém. Remain oblivious. Então, as pessoas irão permanecer indiferentes ao resultado da guerra. Essa palavra outcome significa resultado. Então, as pessoas vão permanecer indiferentes ao resultado da guerra. Exatamente. Porque tanto faz, não vai trazer perda, não vai deixar feliz. Letra D. Estarão cientes dos perigos que elas podem enfrentar? Não fala isso, né? Depois, no número 8, as linhas 9 a 12 implicam, né, imply that the speaker is. Né? Então, como que está ali? Não, oblivious, indiferente, alheio, tá, Juju? Esse oblivious. Parece uma coisa relacionada a óbvio, né? Mas óbvio é obvious. Obvious. Aí esse aqui é óbvio. Óbvio. Oblivious, indiferente. Pois é, e eles colocaram isso aqui para confundir mesmo, né? Olha o nível de vocabulário, né, que eles colocaram. Remain oblivious. Depois outcome, mas outcome até que é mais comum, mas esse oblivious podia confundir mesmo, né? Depois as linhas 9 a 12 que nós temos aqui. Tananã, ele fala o seguinte: nor law, nor duty bade me fight. Então, nem a lei, nem o dever, olha o que que. Aí aqui nós temos, né? Bid, que é o passado é bade, bidden, dizer a alguém para fazer algo. Então, não foi nem a lei, nem o dever que fez ele ir para a luta, fez ele lutar. Nem os homens públicos, nem aqueles que estão no poder, nem os homens públicos, nor cheering crowds. O que que é cheering crowds? É aquela multidão toda gritando, tá? Imagina, fight, fight. Não, não foi cheering crowds que fez ele para a luta, né? A lonely impulse of delight. Então, um impulso solitário de prazer. Delight. Então, isso implica que aí, né, o speaker, o interlocutor, ele está disposto a arriscar sua vida para ganhar honra e glória? Não fala sobre isso. Letra B. Ele está fighting, ele está lutando pelo mero prazer e alegria disso. Pleasure, prazer, exhilaration. Isso aqui é sinônimo de happiness, tá? De alegria. Então, ele está lutando pelo simples prazer e alegria disso. Exatamente. Porque ele fala: olha, ninguém fez eu ir. Não foi a lei, não foi alguém que me pediu para fazer isso, não foram os public men, né? Não foram os homens públicos, não foram multidões gritando para eu fazer. Foi o meu simples prazer, o meu impulso de prazer de ir, né? Letra C, motivado pelo desejo de proteger seus amigos, cidadãos? Não, não temos isso. E letra D, daydreaming about moving through the clouds. Então, sonhando acordado sobre se mover entre as nuvens, né? Também não. Ele estava ali pelo simples prazer e alegria de fazer isso. Então, a resposta correta, letter B. Moving on, mais um texto. Então, aqui nós temos o seguinte: read the statements below considering the aspects of grammar and meaning of text 5. Então, aqui você tem que examinar e analisar os aspectos de gramática e significado do texto 5. The war referred by the speaker is over. Então, a guerra aqui, a qual o interlocutor faz referência, acabou. Pelo texto, nós não sabemos se essa guerra acabou. A guerra, assim, ele morreu. No final, ele fala que, né, é interessante que a gente acredita que ele está indo para casa, parece que ele conseguiu sobreviver. Ele fala: minha esposa e minha criança esperando por mim, eu tenho que ir para casa.
Eu estive tão sozinho. Vamos fazer aqui a leitura completa desse poema? Foi mais tranquilinho? Então, olha só. Oh, I've just come from the land of the sun. Oh, eu acabei de vir da terra do sol. From a war that must be won. De uma guerra que deve ser ganha. In the name of truth, no nome da verdade. With our soldiers so brave. Com nossos soldados tão bravos. Nossa liberdade será salva com nossos rifles e granadas e alguma ajuda de Deus. Eu quero ver minha família, minha esposa e criança esperando por mim. Eu tenho que ir para casa, eu tenho estado tão sozinho, você vê, você mal pode acreditar a alegria que eu recebi quando eu finalmente tive I got my leave, pude sair, né? E eu estava indo para casa. Ah, eu voei pelo céu. My convictions could not lie. Minhas convicções não podiam mentir. For my country I would die. Pelo meu país eu morreria. And I will see it soon, e eu verei isso logo. When I walked through the door, quando eu caminhei pela porta, minha esposa, né, she laid upon the floor, ela deitou-se no chão e com olhos nos olhos e com lágrimas nos olhos, were sore, né, seus olhos tristes com lágrimas nos olhos. Eu não sabia por quê. Então eu olhei para sua mão e vi o telegrama. Disse que eu fui um homem, a brave man, um homem bravo, but I was dead. Mas eu estava morto, né? A sacada no final do texto. Exatamente, exatamente, né? E ele fala, né? Então, pelo meu país eu morreria e eu verei isso logo. Aí ele vai contando a história. Então, a guerra acabou, não tá claro que a guerra acabou. Fala, I got my leave. Quando ele fala, when I finally got my leave, aqui ele tinha morrido, né? Então a gente não pode afirmar que a guerra tinha acabado. Então eu já elimino a número 1, a letra A e a letra B. The speaker had been conscripted to engage in combat. Então, o interlocutor ele foi recrutado para participar aí do combate. Essa questão gerou uma polêmica. Por quê? Ele foi recrutado. Ok, ele foi obrigado a ir, ele foi de voluntário, mas se ele foi de voluntário, será que podia ser chamado de recrutado? Então, isso aqui ficou meio uma coisa pairando no ar, né? E aí, está certo, não está? Porque se esse estivesse correto, ia acabar gerando uma complicação, porque, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Vamos pular para a próxima, deixar aquele ali, foi por eliminação. Vamos colocar aqui uma interrogaçãozinha nesse, né? Mas não foi anulada. 3. Algumas partes, some parts of the speech, algumas partes ali do discurso foram deixadas de lado, estão faltando, né? Were left out, elas foram deixadas na frase da linha 4. Então aqui, with our soldiers, so brave, está faltando um verbo. Eu teria que dizer, with our soldiers being so brave, né? Eu poderia colocar um being com os nossos soldados sendo tão bravos, são fortes, né? Brave nesse sentido. Ou com os nossos soldados que são tão brave, that are so brave. Então está faltando sim, tá? Essa aqui está correta. Então, se a número 3 está correta, eu teria que assumir que a número 2 está correta, né? Então vamos lá, 3 está correta, mas vamos continuar. Número 4, o uso do auxiliar, do verbo auxiliar na linha 13 is substandard, né? O que é substandard? É o padrão. Substandard é que não está seguindo o padrão, né? Da língua culta. Então aqui, lá na linha 13, nós temos o seguinte, 10, 11, 12, 13. The joy I did receive. A alegria que eu recebi. Sinceramente, eu não concordo com essa parte aqui de ser substandard, porque o auxiliar, inclusive, é uma coisa que eu achei muito confuso nessa questão, porque a AFA já tinha usado auxiliar em frases afirmativas. Se vocês buscarem nas provas anteriores, vocês vão ver. Sabe aquele texto que fala dos supervilões? Aquele texto que fala dos supervilões, do Lex Luthor. É até uma questão que tem o Lex Luthor e tem o auxiliar do. E eles perguntam por que esse do está sendo usado? Ele está sendo usado para enfatizar. Não significa que ele é substandard. Ele é usado para enfatizar. Eu não vejo isso como substandard. Então, assim, parece que a banca mudou completamente, né? A pessoa que faz a prova ali
talvez tenha se inspirado numa prova anterior, mas, né, para mim faltou esse aspecto disso que não é substandard. Para mim isso aqui é usado para enfatizar, não é coloquial. Mas aqui está marcando que está errado. No gabarito oficial eles falaram que é substandard, sim, né? Isso aqui é substandard. And then, pois é, Juju, pois é. 5. The noun in line 17 is a false cognate. Então, o substantivo na linha 17 é um falso cognato. Lá na linha 17, nós temos convictions, que são convicções, não é um falso cognato. Então, essa aqui está errada, né? E no nosso gabarito oficial, a resposta correta é a letter D, que a 3, né? Aliás, a 3 e a 4 estão corretas. Só que esse aqui, the speaker had been conscripted to engage in combat. Nós não temos aqui, não ficou muito claro essa informação do número 2, mas eles colocaram essa aqui como incorreta, né? Incorreta, que ele não foi conscripted to engage in combat. Substandard, Juju, você pensa o seguinte, sub é abaixo, não é sub, abaixo. Standard é um padrão. Então, é uma coisa que está abaixo do padrão. Aí, quando a gente fala de língua inglesa, de línguas em geral, seria um coloquial, assim, não está no padrão da norma culta, né? Não está seguindo isso. Não é um padrão da norma culta. Ok? And number 10. The following sentence show an instance of colloquial language. A seguinte frase mostra um exemplo de linguagem coloquial. Bom, a linguagem coloquial aqui, I have got to go home. Esse aqui, olha, o mais formal seria I have to go home. Esse I have got to, ele é usado, ele é muito usado, só que na linguagem informal, ok? I have been so alone, eu tenho estado tão sozinho. I did not know why, eu não sabia por quê. Esse aqui, o did not, é porque geralmente nós, né, a gente está mais acostumado a ver a forma contraída, é a mesma coisa que didn't. Letra D, I want to see my family, eu quero ver minha família, né? Mas, Juju, mesmo esse aqui eles pegaram pesado, né? Mesmo esse aqui eu achei, assim, um pouquinho puxado. Porque esse have got é tão comum, é tão usado, né? Então, assim, foi muito ali, muito detalhezinho. De quem é a característica descrita abaixo? Escreva 4 para o interlocutor no texto 4 e 5 para o interlocutor do texto 5. Então, vamos lá. Número 11. He is driven by a patriotic fervor. Então, ele era movido por uma febre patriótica. Vocês se lembram que no número 4 ele falava, tanto faz, assim, o final da guerra, né? Não vai trazer perda, não vai deixar ninguém mais feliz, não foi ninguém que me mandou fazer isso, eu estou fazendo isso porque, né, é um impulso de prazer. Então, esse aqui foi do nosso 5, ok? Ele é movido pela febre de patriotismo, que ele fala. O número 5, ele fala, eu morreria pelo meu país e depois eu veria que isso aconteceu, né? He's fighting because he cares who wins. Ele está na luta, ele está lá no combate porque ele se importa com quem irá vencer. Quem que se importa? É o que morreu, é o 5. Ele se importa, né? Com quem morreu. O primeiro ele se importa com quem vence. O primeiro não, ele fala tanto faz quem vencer. He is believed to have been killed in action. Acredita-se que ele morreu, né, no combate. Também é o número 5. A mulher recebeu o telegrama. Nada mais em sua vida parece que vale a pena ser buscado, né? Exatamente, o waste of breath. Sabe aquele trecho? Waste of breath. Então, quando você parece que não vale a pena buscar por mais nada na sua vida, esse é o número 4. He considers aspects of his past, present and future. Ele considera aspectos de seu passado, presente e futuro. Esse aqui também é o nosso número 4. A gente resolvendo até ali a terceira, né? Você identificando que todos esses estavam relacionados ao último texto, você já tem sua resposta correta, que é a letter A. Então, letter A nesse aqui. E mais
Mais uma questão que você tinha que comparar ali, contrastar dois textos para achar a resposta correta, né? O que já aumenta o nível de dificuldade, que não é você só prestar atenção em um, é você contrastar dois textos. Depois aqui a teacher fez um recorte em que só aparece o texto aqui, e a questão aparece aqui embaixo, tá? Esse foi o recorte. De acordo com o texto, é eminente que Elon Musk, então esse é um texto que fala sobre Elon Musk, e ele fala que, assim, no futuro, os pilotos dos jatos de caça, eles ficaram meio que obsoletos. Por quê? Ele apresenta aqui pontos negativos que os pilotos trazem ali, né? Num combate, por exemplo. A questão do peso do piloto, a questão de identificação, né? Que talvez se não tivesse o piloto, se você tivesse só um caça ali, poderia ser mais fácil num combate. Então a intenção dele é falar assim: olha, the fighter jet era has passed. Essa frase aqui é chave para a gente entender o texto, né? Que a era aí dos pilotos de caça passou. De acordo com o texto eminente que Elon Musk, letra A, improvisa seus discursos para entreter seus ouvintes. O Elon Musk, ele não improvisa suas falas, seus discursos. É tudo muito bem pensado. Olha, Musk é reconhecido por encontrar sound bites for the media to hook onto. Ele é, ele é muito conhecido, né? Por encontrar frases de efeito, sound bites para a mídia se enganchar, né? Então, frase de efeito. Para você fazer uma frase de efeito, você planeja cuidadosamente o que você vai falar. Qual foi a frase de efeito dele? Essa aqui que está entre aspas. Olha, a era dos pilotos de caça já passou. Imagina o que essa frase causou, né? E aí, na letra B, nós temos, ele apresenta pedaços de informação para fazer as notícias. Ele não apresenta pedaços de informação, ele apresenta a informação, mas ele apresenta frases de efeito. Então, não é que ele apresenta pedaços de informação, ele apresenta informação completa. Letra C. Planeja o que dizer para manter o público atento. Heedful. Ele planeja o que dizer? Sim, né? Olha, ele é renomado e super reconhecido por encontrar frases de efeito. Então, essa aqui está correta. Disapproves of being in the spotlight, né? Ele desaprova estar nos holofotes. O que é estar nos holofotes? Being in the spotlight, é holofote. É quando você tem toda a atenção para você. Você tá in the spotlight. É lógico que ele gosta muito disso. Ele não desaprova. Ele joga as frases de efeito justamente para ele ficar nessa posição, né? É tudo muito bem calculado. 13. Baseado na posição de Musk, é correto inferir que, letra A, combat planes, então aviões de combate, irão se tornar more pilot friendly, mais amigáveis ao piloto. Na verdade, não. Na verdade, ele disse que o piloto meio que é um empecilho ali, né? Letra B, high performance fighter jets will proliferate. Então, fighter jets, né? Os aviões de caça de alta performance, eles irão proliferar. Ele não fala que eles irão proliferar. Letra C, a new era of conflicts is a controversial issue. Uma nova era de conflitos é um assunto controverso. Aqui ele não está falando de nada controverso, ele está falando que a era dos aviões de caça, dos pilotos do avião de caça, já era. Ele não está gerando ali um assunto controverso. Então, esse aqui está incorreto também, né? Esse aqui também está incorreto. Fighter pilots might end up becoming obsolete. Exatamente. Que são os pilotos de caça podem acabar se tornando obsoletos, né? Os pilotos dos aviões de caça. Por quê? Olha, the fighter jet era has passed. Já passou. Number 14. No futuro, os pilotos irão, letra A, be inconvenienced by flight helmets and survival equipment. Então, eles serão incomodados pelos capacetes de voo e equipamento de sobrevivência? Não faz sentido, né? Eles serão incomodados por isso?
no futuro, o que está sendo falado lá na questão 13, né? Que eles serão obsoletos. Letra B. Have to rely on other qualities besides technical prowess. Terão que confiar em outras habilidades além de proeza técnica. No futuro, eles terão que confiar em outras qualidades? Não, no futuro, meio que não será necessário pilotos, né? Nos caça. Considerados the most important element, eles vão ser considerados os mais importantes? Não, né? Não serão. Não serão considerados. Ponto. D. Have to make split second life or death decisions. Oh, sorry. Sorry. Não, guys. Ju, essa aqui é a letra B mesmo. Letra B. Pilots will, eles terão que confiar em outras qualidades além de proeza técnica. É a letra B mesmo. Terão que confiar em outras qualidades. Yeah? Não adianta só a proeza técnica. Conheci as B. Letter D. Have to make split second life or death decisions. Então, eles terão que tomar decisões relacionadas à vida ou morte. Split second significa assim, em instantes, né? Muito rápido. Então, no. É a letter B. Number 14. E olha, gente, olha que prova densa, né? Decida se as frases são verdadeiras ou falsas de acordo com o texto 6. Marque a alternativa correta. Número 1. Designers, né? Então, os designers are challenged, estão desafiados a encontrar soluções que permitam condições de voo adequadas. Nossa, Juju, não é? Assim de primeira? Juju, meu aluno da AFA foi primeiro colocado, meu aluno da turma foi primeiro colocado na AFA. O Vinícius, primeiro colocado. First. Primeiro colocado. Primeiro colocado. Olha que sonho. Então, os designers, eles estão desafiados a encontrar soluções, né, que capacitam aí, solutions que permitam, que capacitem condições de voo adequadas. Sim, no futuro eles terão que fazer isso, né? The human factor is considered an asset when it comes to air combat. Então, o fator humano é considerado um recurso quando se fala de combate aéreo. Não é considerado um recurso, o fator humano é considerado um empecilho. 3. Canopy. Canopy é aquela partezinha de proteção em cima do piloto. Canopy. Um canopy transparente é tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Exato. Ele é uma vantagem para o piloto, que consegue enxergar melhor em volta, só que ele é uma desvantagem no combate. Porque por ele ser transparente, ele reflete a luz do sol, então facilita a identificação. The flying gear turns out to be heavy and expensive. Então, aqui, o equipamento de voo acaba sendo pesado e caro. Esse aqui é verdadeiro. Então, a nossa resposta correta é a letter C. Ok? Juju, né? Mas pensa o seguinte, passando, tá lindo. Tá lindo, tá lindo. Aprovada, classificada, tá lindo. 16. Analisando os aspectos gramaticais do texto 6 e considerando o uso padrão da língua, é correto dizer que Anne introduz uma descrição. Esse aqui tá certo, lá na linha 3. Olha só, nós temos aqui a Anne, cortou um pouquinho. An informal, fireside chat. An informal. Informal é uma característica, é uma descrição da conversa, né? Fireside chat, uma conversa à beira da lareira. A lot. Pois é, Juju, isso que importa. Letra B. A lot, na linha 36, pode ser substituída por very. Então, lá na linha 36, olha, nós temos a lot, a gente já falou sobre isso nas aulas, né? Que quando você tem o comparativo, você não pode usar very mais comparativo. O que que nós usamos? Very mais adjetivo. Very mais adjetivo, por exemplo, very simple, muito simples.
Só que o much é que pode ser usado com comparativo. Aí você pode usar much ou a lot. Porque aí, esses aqui, eles são intensificadores que podem ser usados com comparativo. O que que causa confusão aqui? Que os dois significam muito, tá? Então, muito mais adjetivo, no português é a mesma coisa, né? Você pode usar muito mais adjetivo, muito simples, muito mais simples. No inglês tem essa regrinha mais específica, ok? Does está sendo usado como auxiliar. Does está sendo usado como auxiliar lá na linha 27. Does little to improve. Ele está sendo usado como verbo principal. Fazer. Faz pouco para melhorar. Tá? Então tá errado. Letra D, causing, na linha 8, pode ser usado na forma cause. Então, lá na linha 8, of causing, eu tenho uma preposição, aquela regrinha de infinitivo e gerúndio. Olha aparecendo aqui. Então, se eu tenho preposição, logo depois eu uso gerúndio. Of mais gerúndio, eu não posso substituir por cause. Então, aqui é a letra A, ok? E aí nós chegamos no final da nossa correção. Então, Juju, me conte aí as impressões finais.